se manifestar para a gente responder. É isso. Então, como todo mundo sabe, meu nome é Sebastião Donizete Gonçalves, eu sou engenheiro químico, eu trabalhei muito tempo com conservantes na Hohen de Haas, há muitos anos atrás, e hoje eu tenho duas empresas, uma chamada Proserve Química, onde nós vendemos conservantes, produtos para sanitização, produtos para limpeza industrial, e também temos a Biocentro Microbiológica, onde nós fazemos testes microbiológicos, né? E dou palestra, consultoria, faço parte da ABC, isso aí é a minha vida, é o meu dia a dia, né? Esse webinar é uma campanha solidária entre os membros, associados e parceiros da ABC, para a gente levar um pouco de qualidade, com conteúdo e algumas atualizações para o mercado. Nós acreditamos que muito em breve haverá a retomada do setor cosmético e seguiremos junto ao rumo de crescimento. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. Para você que não é associado e está tendo contato pela primeira vez conosco, e mais os associados que já estão acostumados a participar de palestras gratuitas, porque é um dos benefícios que faz parte da Casa da Cosmetologia. Então, eu convido que aquele que não é associado, vir fazer parte, se informar para fazer parte da associação e poder participar muito mais. Para você que está assistindo aqui ao webinar hoje, a ABC está oferecendo 10% de desconto na inscrição do Congresso de Cosmetologia, que acontecerá de 8 a 10 de outubro, junto com a FCE Cosmetic, em São Paulo. Então, é só vocês usar o código Sebastião10, Sebastião, sem um acento, Sebastião10 na hora da inscrição, que vocês vão ter 10% de desconto, né? Bom, acho que era isso os recados que eu tinha dado, né? E fora os outros recados aí costumeiros, né? A gente procurar sempre estar com a mão limpa. Isso é muito importante, não é verdade? Só para todo mundo lembrar aí um pouco mais da necessidade da higiene. Então, começando a apresentação, esse webinar aqui, né, hoje, que espero que seja uma experiência maravilhosa para todos nós, né? Então, o título que eu coloquei foi Álcool Gel e Limpeza de Superfícies. Eu tenho recebido muitas consultas sobre o álcool gel e sobre limpeza de superfícies, e também sobre que produto é o mais adequado para fazer a limpeza das superfícies. Então, vamos falar das duas coisas aqui. Muito bem. Então, só lembrando que o benefício de usar aí, de limpar a mão, né, vamos dizer assim, os benefícios de limpar a mão, limpar a superfície, e a superfície que você está falando aqui é a superfície das nossas mãos, né? Que, na verdade, a gente está fazendo uma higienização. Essa higienização é a limpeza das mãos, mais a asepsia, que a gente está procurando fazer nas mãos. Lembrando que a asepsia é uma proteção extra. E dependendo do que você está usando como esse agente de asepsia, pode agredir o microbioma, diminuir a imunologia e facilitar a entrada de novos invasores. A limpeza, água e sabão, nós estamos falando aí para pessoas saudáveis. Então, pessoas saudáveis é água e sabão. Quando não tem água e sabão, o gel é a melhor alternativa. Até porque o álcool evapora e a mão aí fica limpa, fica sem problema. Mas isso não é eterno, a gente tem que limpar e lavar a mão com uma certa frequência. Passou a mão no corrimão, uma maçaneta, saiu, voltou, lavando as mãos, verdade? E por qual razão o álcool gel 78% de álcool etílico em peso, mais 15 a 18% em água? E aí o pessoal usa o espessante, né, de 2 a 5% de espessante. Por que esse produto? Ele remove a sujidade, vaporiza não deixando resíduo, é seguro nos níveis de uso, é um dos produtos mais seguros que nós temos aí nos níveis de uso, remove ou desidrata os micro-organismos, ele nessa concentração aí de 70 gl, né? Então, por esta razão, o álcool 70. Além dele remover a sujidade, vaporizando, não deixando resíduos seguros no nível de uso,
álcool etílico e isopropílico são considerados desinfetantes de nível intermediário. Então, eles não são um super desinfetante, não são um super sanitizante. Eles são mais agente de limpeza do que um agente sanitizante, mas atende à necessidade que a gente precisa, né? São empregados tanto na desinfecção de superfície e instrumentos como a antisepsia da pele. O efeito antimicrobiano do álcool, que se dá pela desnaturação de proteínas e a dissolução de gorduras, destrói, por exemplo, a membrana do Mycobacterium tuberculosis e do HSV, né, que é o vírus da herpes simples. Né? A ação antimicrobiana do álcool não é efetiva na presença de matéria orgânica, e quando aderida à superfície do material a ser desatado, funciona como uma barreira mecânica, e a ação do álcool sofre e diminui a ação do álcool sobre os micro-organismos. Então, por isso que é importante a gente realmente limpar as mãos, estar com as mãos limpas. Uma mão suja, o álcool 70 não vai fazer toda a efetividade que precisaria, não é verdade? Quanto associado ao iodo, né, não estou recomendando para associar ao iodo, mas quando associado ao iodo, ter 5 a 1% de iodo livre na formulação do álcool iodado, o álcool pode apresentar um maior efeito residual e bactericida, mas essas soluções se tornam aí irritantes para a pele. Com a associação de glicerina a 2%, pode evitar o ressecamento da pele e a rápida evaporação do álcool. Quando eu tenho uma pergunta aqui de uma pessoa, né, que ela pergunta, quando você fala álcool etílico com 0 grau pureza do álcool 96 GL, ou deve considerar 78% do álcool 96 GL? Seria 78% do álcool 96 GL, tá? Seria aí a média, mais ou menos, tá certo? Muito bem. Continuando. Em peso, né? Porcentagem em peso. A desvantagem do álcool 70, ele não é esporicida, tem atividade diminuída na presença de matéria orgânica, danifica material de plástico, borracha ou acrílico, evapora rapidamente com a diminuição da atividade antimicrobiana em sangue seco, saliva e outros materiais orgânicos. Por isso que é importante até o uso do gel. O gel ele ajuda a segurar um pouco mais o álcool 70 nas mãos. E eu tenho visto aí até algumas coisas, como um primeiro comentário, né? A gente trabalha com um álcool gel com uma viscosidade relativamente alta, por volta de 10.000 centipoase. Mas, se for algo que ajuda a fazer o produto ser aderido nas mãos, ele está valendo, tá certo? Diminuindo essa vaporização do álcool. Então, você não tem 10.000, mas você tem 8.000 centipoase, 7.000, 6.000, está valendo, tá certo? Não tem registro como desinfetante no EPA, no Environmental Protection Agency, e não é aceito pelo American Dental Association como desinfetante de superfície fixa e instrumental. Tanto que desinfetante de superfície fixa e instrumental, principalmente instrumento médico, essa coisa toda, o pessoal usa muito glutaraldeído. Não há apresentação contra vírus hidrofílicos, só contra os hidrofóbicos, não tem ação residual e, como eu já falei, um desinfetante do nível médio. Então, realmente, mas ele é o mais adequado aí para nós. Muito bem. E no caso que a gente tem que ressaltar sempre, o efeito da água e sabão, ele é o mais simples e mais adequado, né? A gente tem aí o crescimento aí da pressão microbiológica, e a água-sabão ajuda a diminuir essa contagem, essa pressão microbiológica, coisa que o álcool 70 também vai fazer também, né? Muito bom. No caso de limpeza, sempre primeiro água e sabão. Na falta, o álcool 70. Se não tiver o álcool 70, porque todo mundo aqui, a gente está falando até das limpezas de superfícies, né? O hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio a 0,1% também é uma ferramenta excelente para limpeza de superfícies.
para verduras, para tudo. E a gente pode usar aí um nível de hipoclorito da ordem de 0,1%, que muitas vezes ele não é tão agressivo aí à nossa pele, 0,1%, né? Então, não tem o álcool 70, não tem o álcool sabão, hipoclorito de sódio. Faz uma soluçãozinha, né? E uma outra, depois do hipoclorito, tem também o dióxido de cloro, né? Que é um produto aí que está sendo muito comentado, muito falado, a níveis baixíssimos de dosagem, funciona muito bem também para limpezas da mão aí, certo? Em casos de problema de saúde, alguém que está com problema de saúde tem que usar um agente asepsia, um agente mais agressivo, porque só o uso de álcool, sabão, hipoclorito, álcool 70 não vai fazer todo o efeito. Precisa usar alguma coisa um pouquinho mais agressivo, que é o que nós vamos falando mais adiante, né? Eu quero lembrar que, por uma higienização eficiente, nós precisamos ter energia química, energia mecânica, energia térmica. Nós não vamos pôr água quente nas mãos, mas para uma limpeza de superfície, nós podemos usar água quente, sim, e tempo. A energia química, água e sabão, sempre. Não havendo álcool 70, não havendo hipoclorito. A energia mecânica é o ato de esfregar a superfície, que é muito importante a gente estar esfregando a superfície, e porque aí você também está retirando a matéria orgânica, diminuindo a capacidade de adesão de qualquer material. E você está deixando a região isenta de um material sobre a superfície. Deixando ela isenta, é lógico que fica mais difícil para ela, para ter um novo agente assentando ali. E essa questão de esfregar a superfície, limpar bem a superfície, usar material dessa natureza, é importante, porque nós estamos falando aí que o coronavírus ele tem uma persistência muito longa sobre as superfícies. E por ela ter um longo tempo de aderência na superfície, é importante nós limparmos bem a superfície e realmente sanitizar bem a superfície. Correto? Então, uma eficiente higienização é o resultado do conjunto de fatores químicos, mecânicos, térmicos e do tempo de contato usado no procedimento de higienização. A utilização desses fatores implicará numa maior eficiência da higienização. Falando um pouco mais, a energia química se refere ao poder de limpar e retirar a sujidade por parte do detergente em relação ao desinfetante, refere ao seu aspecto de ação. A energia mecânica se refere à força aplicada para uma superfície para retirar as sujidades, esfregar, aplicar o jato de água, utilização de espuma, géis são exemplos aí de energia mecânica. Então, até o próprio gel é um exemplo de energia mecânica. A energia térmica diz respeito à temperatura e aplicação de água de solução. Lembrando que o vírus não gosta de temperatura. E o tempo é o período necessário para a correta eliminação das incrustações e eliminação de micro-organismos indesejáveis. Para procedimentos de higienização eficiente nas indústrias de cosméticos, é fundamental a escolha direta de agentes de limpeza e sanitização. Para isso é necessário analisar o tipo e a quantidade de resíduos aderidos à superfície, tipos e níveis de contaminação biológica, natureza da superfície a ser higienizada, qualidade da água empregada, método de higienização aplicado, método de checagem da qualidade da limpeza. Esse comentário todo é porque também aí muita gente da indústria quer saber como é que vai fazer para limpar os equipamentos e estão aproveitando, estão falando também dos equipamentos aí dentro da indústria, né? E a natureza da superfície ela é muito importante. No caso da pele, a gente tem que ter um cuidado. Eu estava falando com um colega que ele estava perguntando sobre o gel 70 preservado com isotiazolinona. Não façam isso. Isotiazolinona não deve ser usado em produto que permanece sobre a pele. O álcool, por sua característica, ele tem uma certa permeabilidade na pele, lógico que ela volatiliza depois, mas tem uma certa permeabilidade. Vamos usar um produto conservante como o isotiazolinona, que é extremamente irritante, ele não vai ter problema de coronavírus, mas também não vai poder segurar nada, porque a mão vai ficar extremamente crítica, vai ficar extremamente irritada. Então, toma muito cuidado com o que vocês estão usando para colocar junto com o álcool 70.
Eu, pensando só em termos de limpeza, eu não colocaria nada junto com álcool 70, nada. Por quê? Porque o nosso objetivo é limpar as mãos. Agora, se a gente está falando de um desempenho de agente de asepsia para matar 99,9%, é interessante adicionar alguma coisa a mais junto com o álcool 70, para melhorar o desempenho do álcool 70, até porque o álcool 70 não é um agente por excelência, embora ele tenha excelentes resultados, como nós vamos ver mais adiante. Mas, para falar, matar 99, seria colocar mais alguma coisa junto, que pode ser, por exemplo, um produto como o próprio cloreto de benzalcônio ou um nível muito baixo de dosagem de glutaraldeído. Seriam excelentes esses dois produtos aí para ser adicionado. A clorexidina, como nós vamos ver um pouco mais adiante, ela já não dá uma resposta muito boa contra coronavírus, como a gente supõe. Então, até o trabalho que eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante, mostra essa questão toda da clorexidina. Sebastião. Oi. O ácido lático pode ser usado junto com álcool 70? É uma dúvida aqui. Olha, ele não tem aí o desempenho, o ácido lático junto com o álcool 70, não tem todo o desempenho esperado. Há outros ácidos melhores para ser usado junto. Você pode usar aí um benzoato, um sorbato, que pode dar uma resposta melhor do que o ácido lático. E também aí, eu não comentei aqui, mas o ácido peracético a 0,1% também pode ser usado aí como um agente de limpeza, sozinho, sem álcool gel, tá? Muito bem. As higienizações, né, quando a gente está falando de superfície, ela normalmente ela é manual, com esfregão, essa coisa toda, né? Por imersão, quando você tiver alguma fruta, né, salada, essas coisas todas, faz um banho com cloro, com hipoclorito ou com ácido peracético e adiciona o alimento na imersão para que a gente tenha aí um melhor desempenho dessa desinfecção que eventualmente haja. Inclusive, a gente pode fazer isso com outros materiais, não só com alimento, né? Podemos fazer isso com todo o material que a gente acredita que ela está infectada, a gente pode fazer um banho e colocar o material lá dentro para, num banho de imersão, ter esse produto que eu falei, ácido peracético, hipoclorito, são excelentes produtos para esse tipo de aplicação. Agentes químicos para higienização, eu vou falar aqui de uma série de agentes que pode ser usado para a higienização, para a remoção de diversos tipos de resíduos da superfície, seja a mais completa possível. É necessário que as soluções de higienização apresentem funções específicas. Para isso, a maioria das vezes, uma boa higienização exige o emprego de algumas substâncias químicas, né? Então, alcalino, né? Deslocamento de resíduos como gordura, quebras de proteína em partículas menores, presença de fosfato, deslocamento de resíduos como óleo, ácidos, controle de depósitos minerais, complexantes, como EDTA, controle de depósitos minerais, formam compostos minerais que são facilmente retirados, evitando incrustação, tensoativos, emulsificação, quebra de tensão superficial e penetração na sujidade. Então, quando a gente está pensando num agente de higienização, num agente de limpeza completo, a gente tem que colocar ativos que melhoram essa limpeza da superfície, deixando com que os ativos sanitizantes atuem mais livremente, né? Então, é aí onde que tem a importância, às vezes, de você fazer uma boa limpeza antes, né? E pensando até num detergente, né? Remover completamente a sujeira da superfície, não atacar a superfície, ser prontamente solúvel, fácil de enxaguar, ser seguro no uso. Muito bem. E aí, eu tenho aqui uma lista, né, de vários produtos que a gente usa para fazer essas formulações desses produtos, que seriam, entre aspas, os produtos para limpeza de superfície, sem falar do ativo ainda, né? Então, usar sulfuro, clorídeo, sulfâmico, fosfórico, nítrico, lático, ácido cítrico, aspartático e ácido acético, para melhorar a limpeza. Fosfato, tetrafosfato de sódio, hexameta, tripolifosfato de sódio e fosfato trisódico. Os agentes alcalinos, hidroxissônio, carbonato, silicato,
tetraborato. E os complexantes, quelantes, né? Tem o EDTA e o gluconato de sódio, que são excelentes para limpar as superfícies, né? Os dois produtos, tem uma pergunta aqui, os dois produtos que melhoram o desempenho do álcool 70, eu comentei sobre o cloreto de besalcônio e comentei também sobre o glutaraldeído, baixos níveis de dosagens, né? E se for usar algum conservante, use um conservante como o fenoxetanol, que ajuda também a melhorar um pouco mais o desempenho também, tá? Temos os tensos ativos aniônicos, né? Os isocianatos, os sulfonatos, os sulfoxinatos, os SAs sulfúricos, né? E tensoativos não iônicos, álcools etoxilados, ácidos carboxílicos etoxilados e amidas etoxiladas. Tem mais uma pergunta aqui. Considerando o potencial antiviral de óleos essenciais revelado por alguns ativos, seria adequado ou não incluir óleo essencial no álcool 70 para melhorar o desempenho? Excelente, pode sim adicionar o óleo essencial para melhorar o desempenho do álcool 70, só se ater aos níveis de dosagem, à irritabilidade e ao desempenho. Quando se está fazendo essa mudança, é importante avaliar o desempenho do produto. Nós lá no laboratório de Biocentro, a gente tem recebido muitas amostras para fazer avaliação. Então, é muito importante que avalie, porque, como diz muito, né, a gente não pode matar o paciente querendo matar a infecção dele. Tem que tomar um cuidado danado aí com o que vai fazer. Mas o óleo essencial é muito bem-vindo, sim. Tem vários deles com excelentes resultados, principalmente o óleo de alecrim, né? Excelente, nota 10. Né? Continuando. Também tem outra pergunta aqui. A característica do... Sim, pois não, Iana? Desculpa, tem uma outra pergunta aqui, no mesmo assunto, falando sobre a microbiota da pele das mãos. O quanto o uso desses agentes prejudica essa proteção natural que nós temos? Então, exatamente esse é um ponto muito importante, porque a gente fala do uso de água e sabão, né? Deve-se usar água e sabão para as mãos. E se for usar um segundo produto, esse produto, o ideal é que seja o álcool gel, o álcool 70. Esses são os mais adequados, exatamente até para proteger a microbiota. Quando nós estamos falando do uso de sanitizantes, uma coisa mais agressiva, certamente pode trazer algum dano à flora, e esse dano ele pode facilitar a entrada de outros micro-organismos, né? Então, é muito importante essa questão, sim, e a gente tem que considerar muito bem isso. Então, por isso, é importante avaliar os produtos, a irritabilidade e o desempenho do produto, né? Então, continuando, falando aí dos sanitizantes, né, ele tem que ser de lado do aspecto de ação, estável quando estocado, baixa toxidez para o homem, não causar corrosões em metais, não deixar odor residual, fácil manuseio e econômico no uso. Então, eu tenho aqui uma série deles que eu comentei aqui, e aí eu falei primeiro aqui dos compostos liberadores de cloro, né? Também com o hipoclorito de sódio, também conhecido como soda clorada, cândida e hipoclorito de sódio. São compostos populares usados amplamente com propósitos domésticos e industriais. Podem ser obtidos na forma de pó ou de soluções líquidas, em várias concentrações, dependendo da finalidade do uso. Os produtos que contêm de 5% a 70% de hipoclorito de cálcio, até 5% de hipoclorito de sódio a 5% de hipoclorito. Eles podem ser sal de sódio ou sal de cálcio. São usados no saneamento de equipamentos, indústria e em restaurantes. As soluções de hipoclorito de sódio a 1% são utilizadas como desinfetante doméstico. É o caso da cândida, né? Concentrações mais elevadas, de 5% a 12%, são igualmente empregadas como branqueadores domésticos e desinfetantes em estabelecimentos especializados em manipulação de alimentos e produtos derivados de leite. Essas são apenas algumas das aplicações do hipoclorito como agente de desinfecção. Os hipocloritos sofrem hidrólise com a formação do ácido hipocloroso, que é o que, de fato, age e mata, né? Esse ácido hipocloroso é, em cada caso, ulteriormente decomposto. O oxigênio liberado dessa reação, oxigênio nascente, é um agente oxidante enérgico, que, agindo sobre os constituintes celulares, leva os micro-organismos à morte. A destruição dos micro-organismos pelos agentes liberadores de cloro deve-se à combinação de proteínas da membrana celular,
formando o N-cloro, que interfere no metabolismo intracelular, interação com as membranas celular, alterando a permeabilidade e destruindo a inibição e reações enzimáticas. Belíssimo produto para esse tipo de aplicação, né? Nós temos ainda o dicloro isocianúrico. O dicloro cianúrico de sódio é um agente desinfetante químico que possui as mesmas características do hipoclorito, tanto como desinfetante, como na remoção de proteínas. O ácido hipocloroso é gerado a partir da hidrólise do dicloro isocianurato de sódio. É um produto pó que apresenta boa estabilidade e boa atividade sobre os mecanismos em faixa maior de pH. E, finalmente, o dióxido de cloro, que está sendo largamente usado com baixos níveis de dosagens. Esse produto ele é eficiente com coisa assim, tipo 10 ppm de ingrediente ativo, ele está agindo muito bem. Ele é um gás que, dissolvido em água, contém propriedades de forte agente oxidante, excepcionais propriedades biocidas. Não forma tetralmetanos, clorofenóis nem cloraminas. A maioria dos produtos à base de cloro, eles formam os famosos cloraminas, os clorofenóis, e são agentes poluidores, são agentes que fazem mal à saúde. E o dióxido de cloro não tem esse problema e funciona aí muito bem, com excelente desempenho. Tá? Muito bem. Continuando aqui. Perguntas mais aqui, vamos falar, vamos ver. Para melhor desinfecção, sim. Para melhor desinfecção, o sabonete bactericida seriam mais recomendados? Eles teriam ação também de proteção contra o vírus? Não tem dúvida nenhuma. Esse sabonete, eles têm alguns ativos como o triclosan. Mas no caso específico desse vírus, eu não vi nada de mensagem em relação ao uso do triclosan sendo eficiente. No caso do coronavírus, o que a gente viu foi outros produtos, foi, como eu comentei, cloreto de bezalcônio e glutaraldeído. Não vi nada sobre triclosan sendo efetivo para esse tipo de aplicação. Ainda, pode ser que saia algum trabalho, mas até o momento não. Mas, com certeza, os sabonetes bactericidas, eles dão uma ação de asepsia mais importante. No entanto, a gente tem que observar que produto com essas características bactericidas é para pessoas que têm algum tipo de necessidade, não é para pessoas saudáveis, né? Pessoas saudáveis lá para sabão e álcool 70, né? É isso aí, né? Aí tem uma outra pergunta. Sim, ainda falando sobre o sabão, uma pergunta que está um pouco mais para cima. A Maria pergunta que fala aqui, quando falamos de sabão, a gente está falando de surfactantes sintéticos, como lauril, éter sulfato de sódio, ou de sabão pela saponificação, um sal de sódio? Estamos falando de ambos. Estamos falando de ambos. Tem diferença? Não, há uma diferença em termos de desempenho, né? Mas o lauril, éter sulfato de sódio é excelente para limpar as mãos também, para usar em água, sabão, pode ser sabonete líquido, sem problema. E o sabão, a saponificação também, que facilita através da ação da remoção aí da combinação aí, dessa alcalinidade toda e da combinação para retirar as proteínas. Então, é muito importante também aí a saponificação aí, também funciona muito bem. Então, pode ser sabonete líquido, pode ser o sabonete em barra ou sabão em barra. Todos eles são extremamente importantes aí, né, nesse caso. Tá ok? Tem uma pergunta aqui. O óleo Mintostasis molis pode ser usado como solvente e também é antibacteriano? Olha, eu vou ser sincero para vocês. Eu não tenho informação sobre esse produto, tá certo? Mas seria interessante conhecer um pouco mais. Caso você tenha algum trabalho, mande para a gente, tá? Aí a pergunta, quem distribui o dióxido de cloro do Brasil? O preço é competitivo? Olha, o dióxido de cloro, nós temos esse produto lá na Procerv Química, fazendo já o merchandising, né? Nós temos esse produto lá para ser vendido. E há outras companhias, eu acredito que a Lonza também deva ter o dióxido de cloro para ser vendido. E nós vendemos ele em forma estabilizada, né? Nós vendemos ele, que são duas combinações, que uma parte A, uma parte B, que se combina, que é o pó, e temos eles já pronto para uso, mas o tempo de vida é muito curto, tá? Mas você encontra, deve ter outros aí no Brasil vendendo aí o dióxido de cloro,
tá certo? Muito bem. Falando de compostos iodados, o iodo é um dos mais velhos e eficientes agentes gernicidas, tendo sido usado por mais de um século e foi reconhecido pela farmacopeia norte-americana em 1830. O iodo puro é um elemento cristalino negro azulado com brilho metálico. É somente ligeiramente solúvel em água, mas facilmente solúvel em álcool, em solução em aquosa de iodeto de potássio. O elemento é tradicionalmente usado como agente germicida de forma de tintura de iodo, vai ficar tudo vermelho, né? Existem várias preparações, tais como iodo a 2%, mais iodeto de sódio a 2% diluído em água, e outro a 7% com iodado de potássio, e 5% de água, 5% de iodo em álcool 83%, e iodo a 5% mais iodado de potássio e 10% diluído em água. O iodo é empregado também sob uma forma de substância conhecida como iodóforos, né? Os iodóforos são mistura de iodo com agentes tensoativos que funcionam como carregadores e solventes desses elementos. Um desses agentes é o PVP, polivinilpirrolidona. O complexo pode ser referido como PVP-I. O iodo é liberado lentamente desse complexo. Os iodóforos possuem características germicidas de iodo e apresentam vantagens adicionais aí é que está, eles mancham e não são irritantes, mas tem que ser abaixo dos níveis de uso. Tem que observar muito bem aí a posologia para ver o nível de uso, tá? O iodo é um agente altamente bactericida, sendo único em sua eficiência contra todos os tipos de bactérias. Também demonstra atividade esporicida, contudo, marcadamente influenciado pelas condições ambientais, tais como a quantidade de matéria orgânica e o grau de desidratação. Além disso, o iodo é altamente fungicida e, de certo modo, ativo contra os vírus. As soluções de iodo são principalmente usadas na antisepsia da pele, finalidade que coloca entre os melhores antissépticos. A eficácia das preparações de iodo na redução da microbiota da pele é bem reconhecida. Aí esse é outro problema, por isso que o baixo nível de dosagem. E essas preparações são válidas para outras finalidades, como a desinfecção de águas do ar, vapores de iodo e a sanitização de utensílios de preparo. O mecanismo atrás da qual o iodo exerce sua atividade antimicrobiana não é perfeitamente entendido. Sugeriu-se que a ação pode envolver a halogenação da tirosina, de outros enzimas e também de proteínas celulares que dependem da tirosina para seu funcionamento. O iodo também é um agente oxidante, isso pode contar com suas atividades desinfetante e antisséptica. Mais pergunta, Ana? Algum comentário sobre os produtos à base de bromo? Não, nada sobre a base de bromo. Nós não temos nenhum. Mas a gente sabe que o bromo, o íon hipobromoso, substitui com muita propriedade o íon hipocloroso. O problema todo é a ativação do bromo para se tornar o íon hipobromoso. Tem que haver uma reação chamada reação de brominação. Se for possível fazer essa reação, nós teremos um excelente produto para ser usado para limpeza de superfície. O bromo, o íon hipobromoso é um dos melhores que há para essa aplicação. Tá? Mais uma pergunta aqui. Devido à escassez de carbonos no mercado, devido à escassez de carbono no mercado, qual outros produtos que a gente pode usar com gel? Um dos produtos que está sendo experimentado com gel, que tem um resultado relativo, ele não vai dar o desempenho que há o carbono. Nós temos lá o espessante acrílico, né? Temos alguns espessantes acrílicos que funcionam muito bem. Tem alguns celulósicos também que funcionam muito bem, tem que trabalhar a formulação, mas é possível fazer outras coisas. Tem o álcool espuma, né? O pessoal está usando até o álcool espuma em pump, né? Que é também excelente para que tenha um bom desempenho o produto. Você passa o álcool na mão, ele faz uma espuma, dá uma suavidade, uma cremosidade na mão incrível também, né? É um produto que está sendo comercializado e usado também. É isso? Continuando aqui, pode comentar melhor sobre a ação da alcalinidade do solvente em barra? A questão da alcalinidade é que você tem alguns agentes alcalinos em sabão. O sabão, né,
ele é muitas vezes feito com agente alcalino. E esse agente alcalino ele vai ajudar na saponificação dessas proteínas que estão ali. E o sabonete é a mesma coisa, né? O sabonete ele tem uma certa alcalinidade e esta alcalinidade ajuda o sabonete também na sua ação de limpeza, na sua ação de desnaturação das gorduras, né? Então, é muito importante ambos, tá certo? Por quê? Porque estão desnaturando as gorduras e o vírus tem proteínas. E o vírus, ele tem proteínas, então isso ajuda. Por isso que esse negócio de limpar a mão lavar a mão é um dos melhores aí caminhos que há, né? Temos também aí os compostos quaternários de amônia. A maior parte dos detergentes catiônicos germicidas são quaternários de amônia. Recentemente, os compostos pertencentes a esta categoria assumiram destacado papel como agentes antimicrobianos. O poder bactericida de compostos quaternários é moderado contra organismos gram-negativos. As concentrações bactericidas variam de diluições de uma parte para poucos milhares, para partes até uma parte para centenas de milhares de partes. Ou seja, baixo nível de dosagem, ele funciona muito bem, o poder bactericida. Nós vamos ver alguns dados mais adiante com o quaternário de amônia, alguns quaternários aí, mas o resultado dele, o nível de dosagem dele tem que estar presente aí da ordem de 0,1%. Uma outra característica desse composto é de se manifestar ação bacteriostática muito além de sua concentração bactericida. Uma das vantagens desse produto é que ele dá um efeito residual, tá? Isso que é muito legal aí, ter um quaternário aí, baixo nível de dosagem. Por exemplo, o limite de ação bactericida de um dado composto pode ser igual a 1 para 30 mil. Sua ação bacteriostática, contudo, permanece em diluições tão altas quanto 1 para 20 mil. Ações desse composto mostram a necessidade de distinguir entre a atividade bacteriostática e bactericida nos testes de avaliação de desinfetantes. Os compostos quaternários de amônia apresentam ação fungicida, assim como destrutiva sobre certos protozoários patogênicos. As propriedades combinadas de ação germicida e poder detergente, acrescidas de outras vantagens, como sua toxicidade, relativamente baixa, sua solubilidade, ausência do poder corrosivo e sua estabilidade, resultam em muitas aplicações práticas desses derivados quaternários de amônia no saneamento e na desinfecção. São extensivamente aplicados como antissépticos de pele e como agentes saneadores em estabelecimento de alimentação, indústria de laticínios e fábricas de processamento de alimentos. O modo de ação dos desinfetantes da classe de detergentes catiônicos não é precisamente compreendido. Vários mecanismos de ação foram propostos, incluindo a inibição enzimática, a desnaturalização proteica, a lesão da membrana citoplasmática com vazamento de constituintes celulares. É provável que uma verdadeira associação desse mecanismo traga a morte das células. É um produtaço esse daí, tá? As perguntas. Sobre o PVP, qual é a porcentagem indicada para associação com o álcool 70? Olha, eu indicaria coisa aí da ordem de 0,5%, 0,3%, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Tá, já foi falado. Vamos ver outro aqui, tem mais pergunta? Continuando. O álcool, falando do álcool, né? O álcool etílico em concentrações de 50% a 70% é eficaz contra formas vegetativas ou não esporuladas. Frequentemente se encontra a afirmação de que o álcool etílico a 70% é mais efetivo contra o efeito bactericida. Outras concentrações são também ativas, mas não com a mesma eficiência, né? Não se pode confiar no álcool etílico como agente esterilizante, porque as concentrações que agem sobre células vegetativas são praticamente inertes contra os esporos bacterianos. O álcool metílico é menos bactericida que o etílico, além disso é altamente venenoso. Os álcools mais pesados, como o propílico, amílico e butírico, são mais germicidas do que o álcool etílico. Então, por isso que a gente está falando muito do álcool isopropílico. Ele pode ter realmente uma ação mais eficiente do que o álcool etílico. Umas vezes que os álcools de peso molecular mais alto do que o do álcool propílico não são miscidos em todas as proporções na água. Não tem a maior utilidade prática como desinfetantes. Os álcools propílicos e isopropílicos com concentrações de 40% a 80% são considerados úteis na desinfecção da pele, produtaços, né? Os álcools são desnaturados
desnaturantes das proteínas, e essas propriedades podem ser responsáveis, em grande parte, por sua atividade antimicrobiana. Esses compostos são também solventes de lipídios, podendo, portanto, lesar a membrana citoplasmática. Os álcools são também agentes desidratantes, que se pode explicar a relativa ineficácia dessa substância nas células secas. É possível que as concentrações mais elevadas removam tanta água da célula que o álcool é incapaz de penetrar. A desidratação severa que acontece nessas condições resulta num efeito bacteriostático. Parte da eficácia do álcool na desinfecção de superfície pode ser atribuída à sua ação de limpeza e detergente, como já comentamos. O álcool é eficaz na sua redução de microbiota da pele e na desinfecção de termômetros clínicos por uso oral. Concentrações alcoólicas acima de 60% são ativas contra vírus. Essa atividade, contudo, é consideravelmente influenciada pela quantidade de material proteico estranho presente na mistura. Essas proteínas estranhas reagem com o álcool protegendo o vírus. Nós vamos ver alguns dados aí mais adiante. A sorte é que esse vírus ele é bastante vulnerável ao álcool, como nós vamos ver aí alguns dados aí daqui a pouco. Tá? Clorexidina, que pertence à família das biguanidas, possui um amplo aspecto de ação contra bactérias gram-negativas e positivas. Porém, algumas bactérias como proteus e providência possuem alguma resistência. A clorexidina não é esporicida. E como nós vamos ver mais adiante, ela não deu uma resposta satisfatória contra o vírus contra o coronavírus. Né? A biguanida, que é da mesma, são da clorexidina da família das biguanidas, né? É um biocida de amplo aspecto bacteriológico. Ao contrário dos biocidas convencionais, não apresenta odor, não deixa gosto terrível de alimentos ou bebidas, não é corrosivo, é altamente estável e não volátil. Possui ainda baixa toxicidade, sendo dessa forma produto seguro e de fácil manuseio. Tem boa atividade bactericida na presença de resíduos orgânicos, oferece proteção efetiva contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, atuando, inclusive, como fungiostático quando utilizado em concentrações mais elevadas. É uma solução aquosa incolor, ligeiramente amarelada, que é dissolvida facilmente em água morna ou fria, sendo utilizado como desinfetante de superfícies sólidas, pré-lavada, como conservante semacoso não iônicos e catiônicos. Eu não vi muitos dados sobre a clorexidina em relação ao coronavírus. Não vi. Seguindo, formaldeído, esse é bom demais. Eu penso que o pessoal da vigilância sanitária deve estar atento a uma série de coisas, mas esse é um tipo de produto que deveria ser considerado. Baixo nível de dosagem, porque ele é muito eficiente contra vírus, né? Então, níveis baixíssimos dele já é permitido pela lista de conservantes. Então, esse produto ele pode ser aí uma alternativa como conservante junto aí para alguns produtos aí, principalmente esse momento crítico, né? Mas em baixos níveis de dosagens, né? E também procurar fazer muito bem o uso do formaldeído, que ele é um agente tóxico, como todos nós sabemos, né? O formaldeído é um gás que mostra estável somente em altas concentrações e em temperaturas elevadas. A temperatura ambiente, o formaldeído polimeriza, formando uma substância sólida. O seu comportamento polímero é paraformaldeído. O seu importante problema é o paraformaldeído sólido, incolor, que rapidamente fornece formaldeído pelo aquecimento. O formaldeído também é comercializado em solução aquosa, como formalina, que contém de 37% a 40% do gás. A vaporização do formaldeído a partir de qualquer uma dessas fontes, numa área fechada, durante um tempo adequado, causa a esterilização, com a morte das células vegetativas mais rápida que os esporos. A umidade e a temperatura têm pronunciado efeito fechado. A temperatura deve estar próxima do ambiente, a umidade relativa entre 60 e 80. Uma das vantagens desse processo é a limitada capacidade de penetração dos vapores de formaldeído em superfícies cobertas. Esse é o problema, né? Mas é um excelente produto a ser considerado. Fenol rosa de dupla
distinção de ter sido usado por Lister durante os anos 1800, Lister, né, que é o famoso Listerine, durante os anos 1860, em seus trabalhos sobre cirurgia asséptica, e de ser padrão contra o qual outros desinfetantes são avaliados em sua ação bactericida. Embora seja muito popular, muitos de outros desinfetantes recentes são mais eficazes e ativos em concentrações mais baixas. Esses compostos provavelmente atuam primeiramente pela desnaturalização de proteínas celulares. Algumas delas, especialmente o hexilresorcinol, reduzem grandemente a tensão superficial, e essa propriedade contribui indubitavelmente para a sua ação antimicrobiana. A substância fenólica pode ser bactericida ou bacteriostática, dependendo das concentrações utilizadas. Os esporos bacterianos e os vírus são mais resistentes do que as células vegetativas. Alguns compostos fenólicos são altamente fungicidas. Sua atividade antimicrobiana é reduzida em pH alcalino e na presença de material orgânico. As temperaturas baixas e a presença de sabão também diminuem a atividade antimicrobiana. Os colegas estão perguntando aí, né? Os cresóis são várias vezes mais germicidas que o fenol, têm solubilidade limitada em água, mas formam emulsões fáceis em sabões líquidos e álcools, preparações que são indicadas para aplicações práticas. Atualmente, contudo, esses compostos estão sendo substituídos por outros derivados fenólicos, o ortofenilfenol. Como o fenol, os preparados desses compostos são indicados para a desinfecção de objetos. Pergunta: sobre o PVP, qual a porcentagem indicada para associação em alto 70? Falei. Para comentar melhor sobre... Já comentei sobre os dois. Vamos ver aqui, ver se parece mais alguma coisa. Não está tendo aqui, não. Seguindo em frente. Glutaraldeído. Este é melhor para usar do que o próprio formaldeído, e ele deu uma resposta melhor frente ao coronavírus. O glutaraldeído é um aldeído saturado, a solução a 2% desse agente químico, de amplo aspecto de ação antimicrobiana. Sua eficácia se manifesta com bactérias vegetativas, fungos, esporos bacterianos, finalmente contra os vírus. É utilizado no campo médico para a esterilização de instrumentos urológicos, lentes, instrumentos e outros equipamentos médicos. E, para se for usado, tem que ser baixíssimo nível de dosagem, coisa aí da ordem de 0,1%. Esse é o nível de dosagem, não mais do que isso daí. E ele é um liberador de formaldeído também. Produto muito interessante para essa crise que nós estamos vivendo. O triclosan é um derivado pouco solúvel em água, solúvel em solventes orgânicos, ação em inibição do crescimento bacteriano na China, na membrana citoplasmática, causando sua desorganização, bastante eficaz contra estafilococcus, Escherichia e Pseudomonas. Eu não vi nenhum trabalho comentando sobre o triclosan versus o coronavírus. Não vi nada. Então, nós vamos ver aqui o trabalho que a gente tem adiante, mas sério. Ácido peracético, inclusive o Marcelo Golino, não sei se ele está assistindo a apresentação, não, é ele que mandou esse material para apresentar até daqui a pouco, e nesse material fala do ácido peracético, da ação do ácido peracético, que é muito bom, nível aí de 0,1%, é excelente, Princípio ativo desinfetante, oxidante de amplo aspecto formado pela reação entre o peróxido de hidrogênio e o ácido acético. O ácido peracético foi introduzido como bactericida em 1955, comercializado em uma concentração aquosa de 4 a 15%, onde, nessa reação, onde é o equilíbrio de ácido peracético e a decomposição do ácido acético e o peróxido de hidrogênio. Então, aí onde estão as concentrações deles. A solução de ácido peracético tem um amplo aspecto de ação, incluindo bactérias e seus esporos, coloros, levedura, algas e vírus. É amplamente utilizado na indústria alimentícia para desinfecção e também a desinfecção até de esgoto. Sua eficiência deve ser alto poder oxidante, porém pode ser corrosivo, por isso baixo nível de dosagem. E ele é um produto que pode substituir o hipoclorito e o cloro. A grande vantagem do ácido peracético é que a decomposição final desses produtos oxigenados são inócuos. A ação antimicrobiana do ácido peracético contra a maioria dos micro-organismos, como bactérias vegetativas de todo tipo, polô, levedura, esporo, e bactérias normalmente difíceis de ser destruídas, como, por exemplo, bacilos e clostrídeos. O ácido peracético é capaz de inativar amplamente vírus e
bacteriófagos, em contraste com outros produtos baseados em oxigênio ativo. Ele pode ser usado em baixas temperaturas, por exemplo, a 2 graus. Isso é muito interessante, porque o vírus ele é usado em baixas temperaturas, ele sobrevive em baixas temperaturas. Então, o ácido peracético ele passa a ser aí um excelente aliado. O ácido peracético se degrada formando água e ácido acético, compostos inofensivos em meio ambiente. O ácido peracético penetra nas células e oxida e destrói todas as proteínas, incluindo o sistema de enzimas, eliminando dessa forma micro-organismos. Bom, isso aqui eu falei já. Bom, só para lembrar, né, uma etapa de higienização, pré-lavagem, raspagem, limpeza com detergente, enxágue e sanitização. Esses são os passos aí da higienização eficiente. Possível enxágue final, existe compostos que não precisam ser enxaguados devido ao efeito residual não tóxico que provocam. É o caso do ácido peracético. Tá? O ácido peracético você não precisa enxaguá-lo, tá certo? Esses casos deverão ser cuidadosamente avaliados a fim de que os produtos final não se contaminem quimicamente. E lembrando que produto como o cloreto de benzoalcônio, ele deixa efeito residual. Isso é muito importante. Quero lembrar, como eu vi um trabalho de um médico comentando que o sol faz bem para eliminar vírus, né? Então, aqui tem uma tabela de radiação ultravioleta, que se alguém aí, né, esse seria um caminho também para eliminar o vírus também, né, os vírus, não é isso? E aqui nós temos eles aí com uma série de micro-organismos em diferentes tipos de energia, né, e a quantidade de energia para eliminação, né? Energia para redução e energia para eliminação de vários tipos. Então aqui, por exemplo, Escherichia coli, 6.600, não tem esse zero, 3.000 aqui, 6.600. Staphylococcus aureus, 2.600, 6.600 para eliminação total. Aspergillus 132.000, 330.000. Aí vai. Né? Muito bem. O monitoramento da limpeza, que é muito importante também, né? Uma verificação visual, uma observação detalhada da superfície, equipamentos, juntas e válvulas. Qualquer presença de resíduos significa que a etapa de limpeza não foi bem executada e deve ser refeita. A verificação de carga microbiana, né? No caso do vírus, nós não temos nada, né? Mas no caso da bactéria, aí, dá para fazer o SWAP, que funciona muito bem. E tem também aí o ATP, adenosina trifosfato, né? Que é aquele que mede a intensidade de luz, que em poucos minutos você tem a resposta se a superfície está limpa ou não, né? Isenta de qualquer coisa, muito interessante, né? E a verificação dos procedimentos e operações, verificar se estão sendo cumpridos os procedimentos escritos, né? Agora, nessa época de coronavírus, está todo mundo fazendo um checklist. Então, nós vamos checar aí fazer o checklist de boas práticas em época de coronavírus, né? Verificar as concentrações de soluções sanitizantes, verificar os aspectos complementares da limpeza e sanitização, temperatura da solução, tempo de contato, né? E verificar, aqui eu estou falando, assinar as planilhas de responsabilidade para rastreamento. Isso no caso da indústria, mas no caso nosso aí, da casa, procurar realmente ver se as coisas estão sendo bem feitas, né? Até por sermos técnicos, né? A gente precisaria checar isso daí muito bem, verificar todas as etapas, né? E aqui, onde eu quero mostrar esse trabalho eu recebi do Marcelo Golino, ele me mandou lá de onde ele está lá escondido, e eu li com muito carinho esse trabalho, e aqui tem algumas informações muito importantes, né? Então, eu sei que a letra vai estar muito pequena, vai estar difícil, mas eu fiz o seguinte, eu coloquei meu óculos, certo? Para ver bem a tabela, porque senão eu não consigo essas letrinhas miúdas aí. Mas aqui nós temos os tipos de superfície, os vírus, já falando aí do coronavírus, né? Onde tem aqui o MERS, MERS e coronavírus. MERS aquela síndrome respiratória, né? E nós temos aqui a quantidade de inóculo de vírus, temperatura e a persistência na superfície.
Vocês vejam que o aço, ele tem um tempo de persistência de 48 horas, meus amigos. Eu estou falando aqui do MERS coronavírus, tá? Esse vírus de gatos doentes transmissível, que não é o vírus, não tem nada a ver com o coronavírus, mas ele tem aqui, olha aqui, ó, 28 dias, tá? Até 96 horas aqui, tá? Nós temos o vírus da hepatite, esse MHV aqui, ele sendo inoculado, perdão, nós temos aqui 28 dias aqui, ele presente numa superfície, tá certo? A 40 graus, 96 horas. A 4 graus, 28 dias. Né? E o coronavírus humano, ele tem 5 dias a 21 graus, presença no ferro. No alumínio, ele tem de 2 a 6 horas a 21 graus. Né? Aí eu tenho o SARS aqui, o coronavírus, em metal. Aqui nós temos... ele falou metal de uma maneira genérica. Eu entendo que pode ser, por exemplo, tipo cobre, né? Alumínio, né? Não, cobre não, mas cobre. Cobre está em 5 dias. A madeira, 4 dias. O papel, de 4 a 5 dias. Você imagina o papel de 4 a 5 dias. Estamos ferrados. Por isso que o pessoal vai gastar bastante papel higiênico, né? Porque tem que ser... Já viu. Muito bem. O SARS coronavírus, não no nome aqui, ó, 24 horas, aqui, 24, 3 horas, menor do que 5 aqui, em papel. Em vidro, nós temos aqui 4 dias. Tá? O Human coronavírus, aqui, ó, vocês estão vendo? No vidro, 5 dias. Então, se alguém beber alguma coisa num copo, vai ter que pôr para lavar. Aí onde a gente está falando do uso daqueles agentes de limpeza de superfície, né? Então, tem que realmente fazer uma limpeza extremamente eficiente e cuidar muito bem da própria saúde, porque você vai estar sendo contaminado. Então, você tem que cuidar do meio, não tem jeito. O plástico, aqui o SARS coronavírus aqui, 5 dias, e o síndrome, o MERS, lá, o coronavírus da síndrome do coronavírus humano, né? Que está até aqui, ó, Human coronavírus, 30 graus, 48 horas. E aqui tem outros dados aqui, né? O PVC, pegando aqui o PVC, plástico, 5 dias do Human coronavírus. Borracha de silicone, 5 dias. Luvas cirúrgicas de látex, 8 horas. O SARS, 2 dias. A cerâmica, o coronavírus, 5 dias. Então, quer dizer que se o piso estiver contaminado, 5 dias aí, por isso que tem que limpar muito bem, né? O Teflon, 5 dias. Essa daqui foi a tabela 1. Agora vamos ver a tabela 2. A tabela 2, ela fala da identificação do coronavírus por diferentes tipos de biocidas em teste de suspensão. Aquele teste para ver o poder de desinfecção. Eu, mais adiante nessa apresentação, eu coloquei o que é o suspension test e o que é o carry test. Então, está escrito em inglês, mas vocês têm a oportunidade de ver lá está um pouco mais detalhado. Tá? Então, vamos lá. Etanol. Concentração 95, 85, 80, 78, 70%. E aqui está o tempo de exposição, 30 segundos. Tá? 10 minutos. A redução viral, aqui está em número de logs. O SARS coronavírus reduziu 5,5. O SARS... a 85% reduziu 5,5%, a 30 segundos, o SARS reduziu 4,3%, numa concentração de 80%,
O MERS coronavírus reduziu acima de 4 logs, a 78%, 5 logs, e a 70%, 3,9 logs, 10 minutos de exposição. Tá? Então, meus amigos, os 78% é o álcool, porque aqui essa concentração, aqui está uma concentração em peso. Esse daqui é o álcool 70. Tá vendo? Uns que dá os melhores resultados. Tá? O propanol, 100%. Redução viral, 3,3, 30 segundos de exposição. 75 a 70%. Opa, obrigado aí, alguém que aumentou aí para mim. Aumentando mais ainda, né? Propanol, 70%. De 4 logs, 3 a 4 logs, a 50%, 3,7 logs. Aqui tem uma condição de propanol e propanodiol, e um propanol. Esse e cloreto de besalcônio, estão vendo aqui? Besalcônio cloride. Esta aqui seria uma solução que é comercializada no mercado, aí, cloreto de besalcônio, né? Esse propanol é o glutaraldeído, tá certo? Então, essa mistura aqui, nós temos uma redução de 4,3 logs, uma exposição de 30 segundos. Nós temos aqui esse quaternário de amônia, 4 logs. Tá? Só voltando, ó, as concentrações aqui, ó, baixíssima, 0,2, 0,05, ó, 0,05. Então, com concentrações baixas, ele dá uma boa resposta. Tá? 0,2% aqui, com essa concentração de 45 e 30. Olha aqui, 0,2%. Excelente resposta. Tá? Esse daqui, esse quaternário aqui, tá? O dodicil dimetil amônio cloride, com a concentração de 0,00025, maior que 4. Tá? Nesse CCV aqui, vamos ver o que é esse CCV aqui, que eu esqueço. CCV é o canino coronavírus, é o coronavírus de cachorro, tá? O CCV aqui. Que mais? Aqui nós temos a clorexidina de cloconato, olha aqui, ó. 0,7 a 0,8 a redução viral, não foi tão eficiente em 10 minutos, tá? Nem para cachorro, nem para o CCV, para o coronavírus veterinário, ele foi bom. O hipoclorito de sódio, concentração de 0,21, ó, redução de 4,2 a 2,8 logs. Né? A 0,01 de concentração, muito baixo, 10 minutos. Né? O MHV, que é o da hepatite, tá? Ele pode funcionar, né? Mas o coronavírus aqui, ó, 001, olha, reduziu só 1,1 a atividade viral por vírus, por coronavírus canino, né? Para o MHV, que é também o da hepatite, 0,01%, ele reduziu de 0,3 a 0,6, muito baixa também a redução. O peróxido de hidrogênio, que está aqui embaixo, vamos reduzir aqui. O peróxido de hidrogênio, que está aqui embaixo, 0,5, e no coronavírus, 1 minuto, 4 logs. O formaldeído, 1%, 3 logs. O formaldeído a 0,7%, 3 logs. Tá? No MHV, que é o da hepatite, 3,5 logs. Tá? O glutaraldeído no SARS-CoV-vírus, 4 logs, com dosagem 2,5, com 0,5, 2 minutos, 4 logs.
E aí nós temos o iodo, o polivinilpolidona lá, ele, redução de 4 logs em 15 segundos, do MERS-CoV a 7,5%. A 4%, 5%, a 1% maior do que 4%. Tá? Excelente produto aí também. Então, esse daqui foi a inativação do coronavírus por diferentes tipos de biocidas. Agora, vamos ver mais um teste. Esse aqui é a inativação do coronavírus por diferentes tipos de biocida em teste em Garrier testes. Aquele teste de uso, o teste do produto usado em superfícies. Né? Então, nós temos aí o etanol, 71%, 70%, 1 minuto, redução aí de 3 logs, extremamente efetivo. Tá certo? 3 logs aqui, tá? Olha aí, ó. 70%, 3,2 logs. 62%, 4 logs. É lógico que ele está falando feito numa superfície onde ele durava mais tempo que a superfície do ácido, tá? Isso aqui que era o material onde ele estava contido, tá? Cloreto de benzalcone, 0,04%. Reduz pouco menos de 3 logs, mas boa resposta. Hipoclorito, 0,5%. 3 logs, 0,5%, e a 0,1%, 3 logs. Glutaraldeído, 2%, 3 logs. Ortofitaladeído, 0,55%, 2,3 logs. Peróxido de nitrogênio, de 4,9 a 5,3 logs. Produtácio que tem que ser considerado aí, tá? Tempo de exposição de 2 a 3 horas. Muito bem. E aí, eu fiz o seguinte, eu peguei esse material e eu tentei passar aí uma discussão desses resultados que a gente viu. Tá? Então, a maioria dos dados, a persistência de coronavírus em diferentes tipos de superfícies inanimadas, que foi o primeiro, né? A maioria dos dados foi descrito com a cepa endêmica do coronavírus humanos. Em diferentes tipos de materiais, pode permanecer infeccioso por 2 horas até 9 dias. Em temperaturas mais altas, como 30 ou 40 graus, reduziu a duração da persistência do MERS altamente patogênico, né? Tanto do TGV e do MHV, que é do vírus da hepatite e o vírus da... Oh, meu Deus, a cabeça é boa. E o vírus da... Um é o vírus da hepatite e outro, esse gastroenteritis vírus, que eu não sei o que é. Poucos dados comparativos obtidos com inóculo SARS-CoV, indicando que a persistência foi maior. Além disso, foi mostrado que a temperatura ambiente, o imunocovírus persiste melhor em 50% de umidade em comparação com 30% de umidade relativa. Então, se nós temos como aliado a temperatura, nós temos como inimigo a umidade. Quanto maior a umidade, maior a presença deles. A inativação do coronavírus por diferentes tipos de biocida teste em suspensão. Etanol, 78% a 95%. Propanol, 70%, 100%. A combinação de 45% do propanol com 30% do propanol, mais 0,5 e 2,5 de glutaraldeído, formaldeído 0,7 e povidona a 0,23 e 7,5, inativou facilmente a infecção coronavírus, reduzindo aproximadamente em 4 logs ou mais. O hipoclorito de sódio exigiu uma concentração mínima de pelo menos 0,21% para ser eficaz. O peróxido de oxigênio foi eficaz com a concentração de 0,5% e tempo de incubação, em um tempo de incubação de 1 minuto. Os dados obtidos com cloreto de benzalcone em tempo de contatos radiais eram conflitantes. Dentro de 10 minutos, uma concentração de 0,2 não revelou eficácia contra o vírus, enquanto uma concentração de 0,05 foi bastante eficaz. 0,02 de dicloronato de clorocina foi basicamente ineficaz. E, finalmente, a inativação do coronavírus por biocidas em teste de uso e teste de instrumentos. O etanol em concentrações entre 61% e 78% reduziu a infectividade do coronavírus dentro de 1 minuto de tempo de exposição de 2 a 4 logs. Concentrações de 0,1 a 0,5 de hipoclorito de sódio e 2% de gliceroldeído também foram bastante eficazes, com a redução de 3 logs no título viral.
Em contrapartida, 0,04 de cloreto de isocônio, 0,6 de hipoclorito de sódio, 0,5 de ortofetal dele foram menos eficazes. Muito bem. E aí, eu faço aqui, fazendo a leitura aí da conclusão desse trabalho. O coronavírus pode permanecer infeccioso em superfícies laminadas a temperatura ambiente por 9 dias. Uma temperatura de 30 graus Celsius ou mais a duração, a persistência é menor. O coronavírus veterinário tem mostrado persistente ainda mais, por 28 dias. A contaminação de superfície toca frequentemente em ambiente de saúde é, portanto, fonte potencial de transmissão viral. Não foram encontrados dados sobre a transmissibilidade do coronavírus de superfície contaminada para mãos. No entanto, pode ser demonstrado com o vírus da influenza. Aqui um contato de 5 segundos pode transferir 31,6 da carga viral para as mãos. É muito interessante, até sublinhei isso daqui, quando ele está falando que a gente tem que tomar um monte de cuidado, obviamente, mas eles não perceberam isso no trabalho feito. A eficiência de transferência foi menor, 1,5 com vírus para a influenza 3 em contato de 3 segundos e 6 segundos entre a superfície e as mãos. Em estudo observacional, foi descrito que os alunos, as pessoas, tocam rosto com as próprias mãos em média 23 vezes por hora, com contato principalmente da pele, 56%, seguindo na boca, 36%, e nariz, 31%. Os olhos, 31%. Embora a carga viral de coronavírus em superfície laminada não seja conhecida durante uma situação de surto, pode parecer plausível dizer a carga viral em superfície por desinfecção, especialmente de superfícies frequentemente tocadas de pacientes ou de pessoas imediatas ao redor, onde a maior carga viral pode ser esperada. E eu deixo a minha conclusão aí, a discussão dos resultados, né? Aqui a discussão do resultado desse trabalho. A OMS recomenda garantir que os procedimentos de limpeza e desinfecção ambiental sejam seguidos de forma consistente e correta. Limpar completamente as superfícies alimentares com água, detergente, aplicar desinfetante hospitalares comumente usados como hipoclorito de sódio são procedimentos eficazes e suficientes. O uso típico de alvejante, uma diluição de 1 para 100, 5% de 5% de hipoclorito de sódio resulta em uma concentração final de 0,05. Funciona. Nesses nossos dados resumidos com o coronavírus sugerem que uma concentração de 0,1% é eficaz em 1 minuto. É por isso que parece apropriado recomendar uma diluição de 1 para 50, não de 1 para 100, de 1 para 50, de alvejante padrão do coronavírus. Um alvejante padrão na configuração do coronavírus. Para a desinfecção de pequenas superfícies, o etanol, 62%, 61%. Teste de uso. Carrier Testes revelou eficácia semelhante contra o coronavírus. Uma concentração de 70% de etanol também é recomendada pela OMS para desinfetar pequenas superfícies. Então, indo para o final. Não foram encontrados dados para descrever a frequência de mãos contaminadas com coronavírus ou carga viral na mão após o contato com o paciente ou após tocar superfície contaminada. A OMS recomenda aplicar preferencialmente esfregões nas mãos, esfregar a bucha, a base de álcool para a descontaminação das mãos, por exemplo, após a formação de luvas. 2 formulações recomendadas pela OMS, baseadas em 80% de etanol ou 75% de 2-propanol, foram avaliadas em testes de suspensão contra o SARS-CoV e o MERS-CoV. E ambas foram descritas como muito eficazes. Não foram encontrados dados in vitro sobre a eficácia de lavagem de mão contra a contaminação do coronavírus nas mãos. Em Taiwan, no entanto, foi descrito que a instalação de estações de lavagem das mãos no pronto-socorro foi a única medida de controle de infecção que foi significativamente associada à proteção de profissionais de saúde de adquirir o SARS-CoV, indicando que a higiene das mãos pode ser um efeito protetor. O cumprimento da higiene das mãos pode ser significativamente maior em uma situação de surto, mas é provável que continue sendo um obstáculo, especialmente entre os médicos. A transmissão em ambiente de saúde pode ser evitada com sucesso quando medidas apropriadas são realizadas de forma consistente, que é o Brasil nosso está fazendo. E aí, na conclusão do trabalho, dessa persistência do coronavírus em
em superfícies inanimadas e sua inativação com agente biocida conclui. O coronavírus humano pode permanecer infeccioso em superfície inanimada por até 9 dias. A desinfecção superficial com 0,1% de hipoclorito de sódio ou de 62% a 71% de etanol reduz significativamente a infectividade do coronavírus em superfície dentro de 1 minuto de ter exposição. Esperamos um efeito semelhante em relação ao SARS e ao coronavírus 2. E eu coloco aqui, para lembrarmos, né, a higiene e limpeza é fundamental na prevenção de doenças, na falta de água, sabão, álcool 70, na forma de gel ou espuma ou líquido. O hipoclorito de sódio é uma excelente alternativa. O ácido peracético ou peróxido é uma via que pode ser usada na falta dos produtos acima. O uso do glutaraldeído é eficaz. Meus amigos, eu sei que foi longo e eu tive que ler muita coisa aqui, que tem muita coisa, que é muito detalhe, mas eu espero que vocês façam um bom uso desse material. Eu quero agradecer aí a todo o pessoal da ABC, ao Marcelo Golino, que mandou esse material, a Verônica, que sempre está fazendo os testes, né? E aqui, para quem quiser entrar em contato comigo, tem meu telefone aqui, Sebastião lá, que é 011, e esse aqui é meu WhatsApp, tá bom? Está errado aqui, configuração. E aqui nós temos, nesse final aqui, nós temos aí as referências que eu falei para vocês sobre o que é suspension test, o que é carrier test, para quem quiser ver. Eu tenho aqui as referências bibliográficas do meu trabalho, e aqui a referência bibliográfica desse trabalho apresentado. Muito bem, eu queria saber se tem perguntas, se tem coisas, se tem gente me ouvindo ainda, né? Se está tudo certo aí, desse lado lá. Sebastião, até mesmo agora para agradecer aqui você, a gente teve mais de 100 pessoas, lembrando que a gente teve algumas pessoas que não entraram aqui no nosso bate-papo, porque a sala acabou lotando, mas a gente conseguiu disponibilizar o link no YouTube. E aí a gente vai ter também essa apresentação inteira que está sendo gravada, a gente vai disponibilizar ela inteira no YouTube, lá no nosso canal, que é o Cosmetalk. Depois, até vou pedir para a Iana, não sei se a Iana está aí agora, a Iana, acabei esquecendo de apresentar ela. Colocando aqui. A Iana, que também faz parte da nossa equipe lá da ABC, ela é responsável pelo laboratório, e ela ajudou a fazer esse filtro aqui das perguntas. Então, foi bem bacana, a gente gostou bastante da apresentação. Enquanto o pessoal está fazendo alguma pergunta aqui, você deve ter... dar uma sugestão para você aí, como tem muita coisa escrita, e às vezes você colocar no YouTube, o YouTube mostra a forma de um filme e tal. Seria interessante disponibilizar esse trabalho em PDF para que as pessoas pudessem ter acesso a esse trabalho, aí, colocar aí no nosso site aí disponível, porque daí fica até mais fácil, porque como tem muito dados de coronavírus, essa coisa toda, muito detalhe, seria interessante só para, além do YouTube, obviamente, não sei se você concorda com isso, mas isso deixa aí como uma sugestão. Faltando só agora... pode ser bacana, a gente pode colocar, vamos colocar assim. Deixa eu só colocar 2 perguntas, ainda 3, que foi repetidas aqui, sobre a parte de formulação. Precisa utilizar algum tipo de conservante na formulação do álcool 70? Sim, não, é bom, não é obrigatório? Então, é o seguinte, olha, como a gente está vendo aqui no nosso trabalho, você tem alguns aliados que, se você colocar na formulação, ele vai ajudar, tá certo? Produto, mas colocar o conservante adequado. Por exemplo, um fenoxetanol, ele vai muito bem numa formulação com álcool 70, sem problema nenhum. Lembrando que quando você tem a presença do álcool, melhora muito a permeabilidade do que você põe na pele para dentro da epiderme. Então, quando melhora essa permeabilidade, dependendo do conservante que você pôr, você pode pôr alguma coisa que vai acabar trazendo um problema de irritabilidade. Então, o que eu recomendo para quem quer fazer isso aí, que pode, porque tem uma série por cá, é fazer um teste de irritabilidade, para saber se não vai trazer um dano maior à mão da pessoa. Mas você tem alguns conservantes bacanas que você pode usar. Você pode usar fenoxetanol, você pode usar fenoxetanol e parabeno, que inclusive esses produtos vão ajudar no desempenho do álcool 70, vai melhorar o efeito de asepsia e sanitização deles, tá certo? Você pode colocar o próprio
Glutraldeído, mas um nível baixo de glutraldeído, coisa de 0,05, no máximo 0,1, aí tem que fazer o teste de irritabilidade. Então, tem alguns... Até o próprio iodo, né? O iodo não está proibido usar, como vocês saberem, em um outro lugar. Mas eu acho que em tempos de coronavírus, você aí usar 0,02 é uma dosagem bacana, tá certo? Mas, para pessoas saudáveis, como a gente falou no vídeo todo aqui, né? Água e sabão é a melhor resposta, depois álcool 70. Não é necessário colocar mais nada, porque eu não estou falando de pessoas saudáveis. E, para proteger o ambiente, proteger a superfície, aí sim você faça o uso desses sanitizantes, desinfetantes, que é para proteger o ambiente, para limpar o ambiente. Mas nós, álcool 70, hipoclorito, ácido peracético, o caminho é esse daí, tá certo? E primeiro água e sabão. Esse é o caminho, é esse daí, tá certo? Eu tenho que insistir nisso, porque todo mundo fica muito tentado a fazer uma diferenciação, será que vai dar bom resultado, será que não vai? Nós temos que lembrar que nós somos uma indústria cosmética, nós temos que fazer produto cosmético, nosso produto ele tem que ser inócuo a quem usa, e o produto, para ser inócuo a quem usa, ele não tem que alterar a nossa microbiota. Alguns colegas nossos vão comentar sobre isso nas próximas apresentações. Então, como é que funciona? Pela desnaturação da proteína. Quando você está fazendo a reação de saponificação, quando você está usando o álcool 70, você está fazendo isso. Essa que é a ação mais importante, tá certo aí no caso. Beleza? Falei ou não? Yana? Até as outras questões. Já respondeu até as outras questões. Mais alguma coisa? Tem algum dos colegas que está aí que queria fazer adicionar alguma informação a mais, falar algo a mais aí? Por favor. Só enquanto o pessoal está formulando as perguntas, com uma correçãozinha aqui, Sebastião, por uma questão de direitos autorais, a nova legislação também de proteção de dados, tudo mais, a gente vai pedir para que quem quiser solicitar essa apresentação, peça diretamente para o seu e-mail. Aí ele vai solicitar e você encaminha direto. A gente pode até colocar aqui de volta o seu e-mail rapidinho, para que o pessoal consiga ver. O telefone aqui que está misturado. Ah, sim. O finalzinho ali, é só dar um enter ali, depois a gente corrige. Isso. Mas é só pegar seu e-mail aqui, sebastião@prosevquimica.com.br, enviando para você direto, você já responde para o pessoal com a apresentação. Tá bom, vou ficar muito feliz se o pessoal me escrever e perguntar, me questionar, mandar o WhatsApp, tá bem? Sebastião, tem mais duas dúvidas aqui que surgiram. Uma é da Priscila da Haskell. Ela faz uma consideração. No final, então, considerou 80% de etílico bem eficaz no álcool, né? O 70% a gente também pode considerar tão eficaz quanto? Certamente. Tá, o 70GL, né, que é o 70, né? Porque quando você vai fazer o álcool etílico, né, você tem uma porcentagem em peso, e o 70GL é o grau Gay-Lussac, tá certo? Que é uma base em volume, tá? E por se tratar de uma mistura azeotrópica, não é uma coisa tão aritmética assim, né? Então, por isso, é o álcool 70GL, tá certo? Ele é o cara eficaz, tá certo? Esse é o cara. Não sei se eu respondi o que a Priscila queria, não, mas respondeu, porque 70 também é eficaz. A Kátia também pergunta sobre o ácido acético. Você tem algum estudo mostrando a eficácia dele? Então, o ácido acético, muita gente da indústria farmacêutica adora o ácido acético, porque ele é um excelente produto, né? E o ácido acético, ele funciona muito bem, oxidando aí, fazendo a oxidação de proteínas, essa coisa toda, e ele é um produto bastante disponível, né? É fácil encontrar, e já muita gente gosta de sanitizar superfícies com ácido peracético. A indústria farmacêutica usa muito ácido peracético, principalmente naquelas superfícies que são tudo de inox, né? Eles usam muito. E na indústria cosmética, ele já não é tão usado, porque a gente já fala muito de fábricas abertas, onde as salas não são salas limpas, né? Não são sala fechada, igual
a sala limpa da indústria farmacêutica. Então, um produto assim, numa indústria cosmética, por ela ser mais aberta, ela não daria um resultado tão eficiente quanto ele dá na indústria farmacêutica. Mas é um excelente produto, vale a pena usar como agente de desinfecção para substituir o hipoclorito, até a nível de casa, até a nível caseiro. Tá ok? Eu não sei se eu falei tudo, né? Mas aqui até o próprio deputado, aqui, só para falar, ele comenta do peróxido, o uso do peróxido. Né? Peróxido, o ácido peracético, só para falar um pouco mais, quando ele está na forma de ácido, ele dá uma maior estabilidade para o peróxido contido nele. Então, por essa razão que a gente fala muito de ácido peracético, tá bom? Mas quando você dilui, esse oxigênio, ele é liberado. É assim que funciona, tá? E ele é bom para vírus também. Sim, pode perguntar, Yana. Não, bom, ainda estão digitando, mas no mais está todo mundo agradecendo a sua expertise aí em responder várias questões que vieram surgindo, né, com esse novo vírus aqui com a gente, e a importância, né, do nosso cuidado, com a nossa casa, os produtos que a gente pode usar. A gente não precisa também exagerar, né, nos produtos, porque às vezes só atrapalha, não ajuda, né? Ficou bem claro com toda a sua explicação. Eu só queria dizer o seguinte, muitas das coisas que estão acontecendo em relação ao coronavírus, eu estou aprendendo junto com vocês. O que a gente está fazendo é procurando ler, procurando entender, procurando ver os resultados que tem. E eu tenho a sorte, tem o Marcelo Golino aí, ele sabia que eu estava mencionando, mandou a informação para mim, eu fiquei muito feliz. E eu vou ficar muito feliz se outras pessoas também mandarem materiais para a gente poder ver, ler e fazer usufruto daquilo que a gente tem disponível, né? Como esse trabalho aí que nós apresentamos agora, está aí disponível, eu acredito que a gente tem que fazer troca, né? Nós temos que trocar as informações, porque a verdade absoluta, acho que nós não chegamos nela ainda, né? Nós precisamos andar muito para chegar na verdade absoluta sobre o coronavírus. Sim. Tá. Acabou? Posso dizer tchau para todo mundo? O pessoal ainda está digitando. Então vamos aguardar. Vamos lembrar então aqui também que o Sebastião criou um código exclusivo aí para o pessoal para conseguir o desconto do Congresso. Aqui, tá? Né? É o Sebastião 10, dando 10% quem assistiu essa apresentação aqui até o fim. Então, participando do Congresso, que mudou a data, né? Inclusive mudou a data. Esse Congresso agora, o Congresso de Cosmetologia da BRC, o Congresso Brasileiro de Cosmetologia, mudou a data para os dias 8, 9 e 10 de outubro, que continua sendo um evento junto com a FCE Cosmetic, né? Que vai ser lá no pavilhão da São Paulo Expo. Continua da mesma forma. E aproveitamos aí esse código do Sebastião 10. Obrigado, hein, Sebastião? Não, obrigado vocês aí que foram meus diretores aí desse evento, né? Você, a Yaná, a Jane, Jordana. Obrigado aí a todos vocês foram muito pacientes comigo, me ensinaram aí o beabá de como mexer com essa ferramenta aqui. Foi muito legal, gostei demais. Parabéns para vocês. Sebastião, obrigado. Última dúvida aqui que o pessoal tá perguntando. Falou para você comentar um pouquinho sobre o ácido acético e não o paracético. Sim. Eu comentei essa do ácido acético é interessante. O ácido acético, como nós sabemos, ele está sendo muito usado como agente de asepsia. Pessoas que têm muito problema de alergia, de uma maneira geral, está começando a usar cada vez mais o ácido acético, né? E o ácido acético ele é extremamente efetivo, né? Inclusive, a gente faz muitas conservas usando o ácido acético, né? E essa questão toda de você lavar as coisas, né? O ácido acético ele é um agente que pode ser combinado com agente de limpeza para limpeza de superfície. O ácido acético ele tem um poder oxidante, né?
e ele tem como eu diria, essa acidez dele ajuda num pH, principalmente abaixo aí de 5,5, ele ajuda muito na limpeza de superfícies, né? Com produto de limpeza com pH de 5,5. Pode usar à vontade, funciona muito bem. Inclusive, tem algumas pessoas fazendo trabalho com o uso do ácido acético como um agente de limpeza a nível comercial. Inclusive aqui no Brasil já tem aí a Vinagre Castelo, se não me engano, já está vendendo o vinagre para uso doméstico, não comestível, mas para uso de limpeza. Tá certo? Era isso? Perfeito. Obrigada, Sebastião. Vamos agradecer, Sebastião, agradecemos você. Lembrando então, aqui que hoje, quem não conseguiu assistir aqui na sala, porque a gente tem um limite de pessoas na sala, a gente conseguiu transmitir para o YouTube, no nosso canal, que é o Cosmetalk. Então, o pessoal se inscreva lá no canal da ABC, o Cosmetalk. É só fazer a busca dentro do YouTube, Cosmetalk, já vão encontrar. Amanhã a gente vai ter a transmissão, também temos um limite aqui de pessoas que podem estar aqui interagindo com o próximo palestrante, que vai ser o João Hansen, e aí o que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai colocar aqui, e se exceder o limite de pessoas, a gente vai estar transmitindo também ao vivo para o YouTube. Então, agradecemos de novo, Sebastião, obrigado pela sua explicação. Essa apresentação aqui de hoje vai estar 100% dela no YouTube, tá? A gente vai pegar essa gravação que a gente fez toda desde o comecinho, vamos disponibilizar lá, e agradecemos a todos vocês. Agradecemos pela presença de todos aqui, e agradecemos o Sebastião, principalmente. Gente, obrigado, encerramos aqui. Sebastião, últimas palavras e a gente encerra. As últimas palavras, sim, me inscreva, pergunte, fique à vontade, estou à disposição de vocês. E ABC, caso queira que a gente fale de novo, estou aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Gente, obrigado. Estamos encerrando agora. Tchau, tchau. 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 Obrigado, Iana. Tchau, tchau. Nada. Obrigado, tchau, tchau. Daniela.